Em outros mercados, hoje, a tecnologia, a transformação digital, ela te dá uma foto exatamente da sua vida, né? Se a gente fala sobre varejo, vocês já tentaram colocar compra de geladeira no Google. Vai ficar um ano aparecendo compra de geladeira para você, através de cookie, uma O série de outras. inferno. Exato. Você já comprou a O geladeira, inferno. você não aguenta mais e vai continuar vindo aquela desgraça daquela geladeira durante todo o tempo, né? Você vai através do seu celular, que você, ou você tem Apple ou tem um Android, ele sabe para onde você está andando, ele sabe que você está perto de uma loja de geladeira. Plau, geladeira. Né? Então ele sabe que você tem amigos que compraram geladeiras e vão te dar fotos de geladeira. Ou seja, tecnologicamente hoje, para outros fins, especialmente para o varejo, que é onde está o dinheiro, convenhamos, né? É onde está a propaganda, o marketing, etc. Eu sei tudo sobre a sua vida. O Google sabe mais sobre a gente do que nós mesmos. O próprio Facebook sabe mais sobre a gente do que nós mesmos. Por que a gente não utiliza isso hoje para melhorar a saúde das pessoas? E como isso poderia ser aplicado nesse sentido, sabe? Isso não poderia ser o fio que tampa esse gap que você falou, Rê? Do médico, ele tá te vendo aqui na consulta, mas ele não sabe que você tem um gato em casa. Mas o Google sabe. Sabe por quê? Porque você entrou lá e colocou ração de gato, tal, tal, tal. Né? Então, será que... Claro, existem barreiras éticas, existem barreiras de segurança de dados, etc. Mas olhando para o potencial da tecnologia, será que a gente não vai chegar nesse ponto? Olhando para o que existe hoje em outros mercados, como Facebook, Google e etc. Eu entendo que tem toda essa oportunidade, Well. Tem toda essa oportunidade. Tem uma questão do quanto... para mim, isso tem que passar por uma questão do compartilhamento desses dados, do consentimento dessa pessoa nesse compartilhamento de dados. Porque, no meu entendimento também, acredito que a Crícia, pelas colocações dela, que pensa um pouco parecido, tem alguns limites que hoje no varejo não existem. Sim. Né? E que deveriam existir também. Esse é o ponto, né? Porque ninguém... Você deu o seu consentimento para alguém te dar propaganda de geladeira? Não. Então, deveriam existir também. E aí, quando a gente fala de saúde, e hoje dado de saúde vale muito no mercado, né? Por isso que a gente tem aí empresas de saúde sendo hackeadas e etc. Para a questão de dados, é algo que é um tanto complexo. Né? Um tanto complexo. Eu entendo que nós, como pessoas, como portadores dessas informações, temos que estar muito conscientes do poder das nossas informações. Né? E a oportunidade tem, mas isso não é tão simples. Nesse sentido de dados e informações, por exemplo, eu não tenho Facebook, eu não tenho rede social nesse sentido, porque tem uma preocupação grande em relação a essa questão de dados. Então, eu sou muito reservada em algumas coisas. Mas é uma questão pessoal. Agora, hoje se tem essa questão da exposição e as pessoas, não só na saúde, elas não ponderam qual é o risco dessa exposição que elas estão fazendo. Elas só veem depois que tem uma consequência. E muitas vezes uma consequência extremamente complexa. Imagina essa consequência em cima da sua saúde. Então, a oportunidade existe, na minha opinião. Ela pode ser riquíssima, desde que bem utilizada. E, para isso, os portadores dessas informações, os portadores desses dados, seja o próprio paciente, né, ou o próprio beneficiário. Beneficiário não é um termo que a gente usa aqui. A própria pessoa, o próprio indivíduo, paciente. O próprio consumidor, é que não necessariamente ele é um paciente, ele pode não estar doente. Sim, tá. Então, a própria pessoa, né, vamos falar nesse sentido. A própria pessoa, ela tem que ser muito consciente disso. O profissional de saúde tem que ser muito consciente disso. A instituição na qual ela trabalha tem que ser muito consciente disso. O próprio Estado, né, o governo, está com várias ações para que se tenha interoperabilidade de dados, identificação única com o Cartão Nacional de Saúde, para que se tenha
rastreio, entre aspas, da vida da pessoa do ponto de vista de saúde. Porque hoje, cada empresa detém a sua informação de saúde, ou a minha informação de saúde. Não sou eu que detenho. Sim. E ela fica Né? polarizada. Ela fica polarizada. E aí... quebrada entre as empresas e todo mundo é dono do meu dado, menos eu mesmo. Exatamente. Né? Então, isso tem que ser mudado, mas tem que ter essa consciência da informação sobre saúde. Oportunidade, eu acho que tem. Mas é um tema que tem que ser muito bem explorado para que a gente consiga fazer um bom uso disso. Eu quero voltar nesse ponto que eu tenho uma pergunta, mas eu quero ouvir a Cri primeiro. Esse é um ponto que eu acho que para avançar vai ter que ter interferência governamental. Se for depender só das empresas, olha que é raro eu pensar dessa forma, mas esse realmente eu acho que vai ter. Por quê? Bom, a gente já passou todo o contexto aqui, que os nossos dados estão polarizados. A questão é, as empresas hoje, é interessante para elas centralizarem essas informações no paciente, né? Algumas empresas estão pensando que sim, mas a grande maioria pensa que não, que para ela é estratégico reter o dado do paciente. Ela, de alguma forma, até fideliza, faz o paciente continuar consumindo os seus serviços, porque o paciente pensa, se ela tem meus dados, ela me conhece melhor, ela vai conseguir me dar um melhor atendimento. Né? Então, se a empresa ela não for um pouco mais provocada em termos de ceder esse dado para algum... Não sei se vai ser um prestador, não sei se vai ser o DataSUS que vai centralizar essas informações, né? Mas aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente pensa no que acabou de acontecer com o DataSUS e a gente pensa, putz, as questões de segurança. Será que quem é que está preparado para fazer a centralização desses dados? Porque é uma responsabilidade enorme, né? As empresas de saúde sabem lidar e investem muito na parte de segurança, né? E quando a gente pensa quem vai ser, então, a instituição que vai centralizar, gerir com segurança esses dados do paciente, né? E aí, assim, algumas coisas que eu tenho visto por aí no mercado. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que são interessantes. Eu vi brasileiros que estão abrindo uma startup, né? Não sei quanto tempo que ela já tem, na verdade, não consigo me lembrar, mas é uma startup que está lá nos Estados Unidos agora amadurecendo, né? Sendo acelerada. E ela é uma solução, um software, que vai ter diversos dados, né, do paciente, vários tipos de dados, centralizar esses dados. E o paciente ou o cliente, né, ele vai poder liberar esses dados para determinadas empresas. Então, vai funcionar assim, as empresas entram nesse aplicativo, esse aplicativo tem determinada pessoa cadastrada. Então, aí ele vai lá e vai solicitar o acesso aos dados e o paciente vai dar acesso aos dados. E essa empresa, por outro lado, ela centraliza tudo e, ao mesmo tempo, ela tem a responsabilidade de gerir com segurança esses dados. E aí tem uma série de coisas que se desdobram, que são bem interessantes. A ponto assim, as empresas, quando o paciente liberar o dado, claro, no caso de saúde, o benefício é muito óbvio, né? Por que o paciente liberaria seus dados de saúde para uma determinada empresa que ela já é cliente? Porque ela acredita que o médico, tendo acesso àquelas informações, vai poder cuidar melhor dela, por exemplo. Por outro lado, empresas que o benefício não é tão claro, aí essas empresas essas empresas vão dar desconto para esses clientes que liberarem determinados dados para ela conseguir fazer ofertas mais assertivas. Mas aí já é um mundo em que você está abrindo espaço para essas empresas fazerem ofertas a você. Você permite isso, diferente do mundo de hoje, que nós somos bombardeados com ofertas que nós não temos interesse, nós não necessariamente permitimos essas empresas ofertarem aquilo para a gente, muito menos ter acesso aos nossos dados para ofertar assertivamente ou não. Né? Então, aí algumas inspirações, que eu acho que algumas coisas podem evoluir nesse sentido no futuro.